Case dessa semana, mais uma vez agradecendo você, a Rede Garbras, ali na Galvão de Castro, com gás veicular e produtos só da Petrobras em outros pontos interessantíssimos que, independente de onde você mora, você possa ser servido pela Rede Garbras. Estamos também nos dirigindo à Associação Luso-Brasileira, que, se despedindo da sede cidade, continua ainda desenvolvendo os seus atos e eventos, e o mais recente aí de alcance, inclusive nacional e internacional, sem dúvida alguma, foi o torneio de xadrez, com a presença da Federação Paulista da modalidade, e gente importante aí, o número 1 do Brasil, Giovanni, esteve presente também, não é mesmo? Seus dois filhos, o casal, inclusive, de filhos, já participando desde os 10 anos de idade. Então, a Associação Luso-Brasileira, de parabéns, e se preparando para julho, realmente, aí sim, ir em definitivo lá para o quilômetro 333 da Marechal Rondon. Estamos também nos referindo ao Botequim Luso-Brasileira, né? Isto, dos nossos amigos que estão sempre conosco lá, o Sérgio, o Cidinha, o Pico, todo mundo sempre de braços abertos, de domingo a domingo, servindo almoço e música ao vivo, sábado e domingo, e as famílias todas se reunindo lá, amigos, com certeza saboreando as delícias que a família Losada prepara para todos nós. E falando na família, lembramos do chefe Henry, na Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, na Nossa Senhora de Fátima, na quadra 10, onde já está com cozinha nova, e então, se já fazia comida gostosa com a cozinha velha, imagine agora com a cozinha nova, não é? E de terça a domingo também, ele e sua equipe lá na lanchonete da Associação Luso-Brasileira, quilômetro 333 da Rondon. E se você quer fazer compra com os cartões Visa e Master, 6 vezes sem juros, na parcela acima de R$80, Zago está aí o endereço da Avenida Nuno de Assis, é só procurar o Paulo e a equipe lá, e com certeza será muito bem atendido e fazendo ótimos negócios. E aguardem, viu gente? Aguardem, porque ainda nesse semestre vai ter muitas novidades lá e vocês vão gostar bastante. E nós vamos estar aqui divulgando com certeza no momento oportuno. Por enquanto, vamos lá aproveitando mármores, granitos, artefatos em cimento, não é mesmo? As churrasqueiras que também representam, enfim, todos os materiais e produtos que trabalham. Mas até o término desse semestre, comecinho do semestre que vem, Zago vai ter novidades 1000. Todos vão adorar, com certeza. E falando em novidades, a bacalhoada que eu vim anunciando dia 2 de junho não será mais nessa data. Passou para o dia 16 de junho. O local que nós estávamos anunciando, esquece, agora é Sagai, tá bom? 16 de junho, Sagai, a 14ª bacalhoada que o Lions Bela Vista promove. E neste ano, com muito carinho, o casal Paulo e esposa Zago vão estar aí coordenando junto com os demais. Tudo bem? Então, vamos para o programa de hoje trazer um case diferente. Um case que começa a partir do entrevistado, contando aí rapidamente a sua passagem no campo da área gráfica e para chegar onde chegou, prestando serviços que ele vai contar pra gente. Dentro de instantes, eu volto já. Case dessa semana está trazendo o Rafael de Almeida Franqueira. E antes de eu dar as boas-vindas ao Rafael, quero dar as boas-vindas ao pai do Rafael, que já nos conhecemos desde tempo de adolescência nossa, jogando o nosso futebol lá no Noroeste. Então, um abração para o pai, parabéns pelo filhão que tem, né? E agora a gente vai conhecer um pouquinho, então, do nosso querido Rafa. Rafa, como é que começou e por que a escolha da área gráfica? Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, tá? Agradeço muito mesmo. E, na verdade, começou com relação a desenhar à mão, né? Então, desde crianças, desde que me lembro, né? Desenhando sempre à mão, a partir daí você vai se desenvolvendo e buscando novas atividades, novas atualizações ali com relação ao meio, né? E a partir daí você vai crescendo, sendo apresentado, que nem eu cheguei a falar, com relação à parte de computação gráfica,
né? E buscando sempre esse meio. Mas o primeiro emprego seu foi por causa do desenho à mão? Exatamente, exatamente. É? Foi na época de colégio, né? Aham. E numa dessas conversas com colegas, eu acabei sendo apresentado a uma empresa. E o que é que essa empresa fazia que precisava lá dos... Era uma empresa de silk screen, na época, na produção de canecas de alumínio. Ah, entendeu? perfeito. Mas nessa oportunidade tive uma pessoa que me ajudou muito também e me apresentou a parte de comunicação visual na parte dos programas especificamente. E fui desenvolvendo, passando do desenho à mão, para o desenho na parte da computação mesmo, né? E assim vai. E interessante, você devia ter o quê? Uns 17 anos mais ou menos nessa época, né? É interessante a gente relatar isto, porque com essa preocupação da legislação, do menor não poder trabalhar, gente, o que seria da Legião Feminina, o que seria da Legião Mirim, não é mesmo? Tantas personalidades hoje no nosso mercado de trabalho que começaram, entendeu? 15, 16, 17 aninhos e tal. E é que depois, no jeitinho brasileiro, agora começa a criar essas novas nomenclaturas para poder trazer de novo esse pessoal que em outros mundos teriam que fazer e no Brasil não tem, ficam na ociosidade. Aí então eles começam a gerar aí outras oportunidades. Mas não foi o caso do nosso Rafinha. Não foi o caso do nosso Rafinha, que teve a oportunidade, 17 anos, começou, mesmo sem ter curso superior. Como é que você supria, por exemplo, a necessidade do mercado? Buscando, não é que tá, com relação à falta do curso superior, você está sempre antenado e buscando outros cursos paralelos, tá? Então, com relação à atualização de software, né, palestras, muitas palestras, cursos fora de Bauru também, então sempre buscando esse lado, tá? E as empresas em que você trabalhou, proporcionava isso ou era iniciativa sim, sua da necessidade de querer estar atualizado e antenado, como você se Muitas referia? proporcionaram, sim. Eu tive muita ajuda realmente, tive essa sorte, tá? E também um anseio pessoal. Você não pode deixar a cargo só de uma terceira pessoa poder te oferecer aquilo. Tem que estar sempre buscando, né? Então é isso, tá? Então é isso que eu dessa maneira, fui trabalhando. Gente, nós estamos tentando, assim, pegar passo a passo do Rafael para vocês observarem os produtos e empresas que hoje ele já trabalha. E já com um perfil de empreendedor, porque ele deixou o último emprego e falou assim, olha, vou encarar essa. Na hora deu frio na barriga? Deu, mas é aquela situação. Você sabe que é uma empresa que, no caso, eu deixei o Jornal da Cidade. Sim. Mas é uma empresa que ela me acolheu, me ajudou muito. E eu posso contar com essa empresa a qualquer momento, entendeu? Perfeito. Eu só deixei amigos, né? E é isso que eu venho buscando em qualquer meio, tá? Então é sempre dessa maneira que eu vou trabalhando. Sempre buscando trabalhar com a verdade. E assim por diante, eu acho que todo o resultado é sempre satisfatório e bom para todos. Que bom, não, gente? Eu acho que é dessa maneira. Menino do bem, Ricardo, caprichou, hein? O nome da mamãe como é que é? Rosane. Rosane, então. Eu conheço mais o Ricardo, a Rosane não me lembrava, posso até conhecer, mas não me lembrar. Mas ó, o casal caprichou no filhão aqui. Mas eu queria saber de você o seguinte, por exemplo, hoje empreendedor, já assumiu, qual que é o seu perfil de atendimento, Rafael? Então, porque você diferencia também, assim, de outras empresas, outras agências, inclusive, né? Vou falar para você a verdade. Com relação, primeira coisa, acho que é ouvir o cliente verdadeiramente. E por mais que se fale em profissionalismo, naquela competitividade, o lado humano é o que mais importa, né? Então tem esse lado. E você ouvir o que o cliente quer, e às vezes aquilo nem não cabe naquele momento. Então às vezes o que acontece? Ele me pede uma coisa, eu vou analisar, estudar esse mercado, e depois disso eu vejo se convém ou não convém ele fazer. Eu posso às vezes nem atender ele no primeiro momento naquilo que ele deseja. Por quê? Não convém a ele. Então, olha, Rafael, você não está atendendo, você não está ganhando, mas não é isso. O principal fator é que todos saiam satisfeitos. Não só num único trabalho, mas no decorrer do processo. Tá? Gente. Isso daí o menino conseguiu no dia a dia. Imagina então se estava cursando a FIB. Aí então estourava de ver mesmo, né? Mas mesmo ainda não cursando a FIB, porque de repente até mora aqui pertinho e tal, ainda até pode vir cursar aqui com a gente. Mas veja já que cabeça, que formação.
que entendimento das partes. Só para a gente reforçar, quem contrata os seus serviços, como é que você poderia definir o que é que está contratando? Olha, vamos dizer assim, o cliente especificamente, ele hoje em dia tem aquele trato direto com a agência e tem o trato direto com o produtor do material, né? Então os meus clientes, na verdade, eles pedem já minha assessoria direta no que eles querem diretamente, né? Especificamente, como é que eu vou te dar um exemplo aqui. Em vez de passar por uma assessoria de venda, um assessor de marketing, alguma coisa, isso chega direto a mim, com o cliente já pessoal, já começo num trabalho de criação e produção de arte e dou essa assessoria para ele até o final do processo, que esse é o detalhe, né? Então é poder ouvir o que o cliente quer e dar essa assessoria para ele até o final do processo, entendeu? Vamos pegar um exemplo prático. O que dizer dos passos da criação à produção de um cliente que realmente existe? Por exemplo, Tá. O que é que você trouxe, o que é que você poderia mostrar? Porque às vezes o cliente também deve acontecer isso, não, Rafa? O cliente chega para você, por exemplo, e fala assim, olha, eu preciso disso. Só que o que ele está te pedindo precisa de alguns passos antes, Exatamente. durante e depois. E isso é que você assessora pelo que você nos relatou até aqui. Com relação, assim, o primeiro fator é a questão financeira, né? Certo. Às vezes o que o cliente quer, ele não está dentro daquela previsão de custo inicial, né? Certo. Então, assim, basicamente seria isso. Olha, quanto você tem para poder investir nesse tal material que você quer? Ah, X. Tá, então a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Por quê? Isso evita um retrabalho, ou seja, você me falar o que você quer, eu crio isso uma ideia inicial, mas sem saber o processo final. Então eu sei o quanto você quer gastar, eu vou buscar alguma maneira de, lógico, cada vez mais tentando buscar projetos inovadores, porque a gente não pode ficar preso só à questão financeira. Eu preciso buscar projetos inovadores, até porque a tecnologia... E até alternativos Exatamente. também para poder ir de encontro ao que a verba tem, né? Então é isso. Você encontra ainda aqueles clientes que têm medo de falar no planejamento da empresa quanto é que ele tem disponível? Tem ainda? Tem, porque isso é complicado, né? As pessoas, embora a gente tenha que trabalhar com a verdade, essa é a minha relação, né? Trabalhar com a verdade. Mas a pessoa ela não fala o valor inicial. E você fica um pouco perdido. Porque já existiu casos de que a pessoa queria uma coisa absurda, você trabalha naquilo e depois você tem que ir quebrando aquilo em partes para chegar ao valor que ele tinha inicial para poder produzir. Ou seja, se ele me falasse isso inicialmente, o desgaste de tempo, o desgaste com relação ao cliente, porque você faz uma coisa, isso você vai tendo que depois diminuir com relação à arte, processos de cores, de impressão, para poder chegar ao valor que ele tinha. Sendo que, numa primeira conversa, já seria quebrado tudo isso e pronto. Gente, em todas as entrevistas que faço e que eu posso tocar nesse tema, eu toco, porque, veja bem, nós também que convivemos com essa área de propaganda, publicidade, em diferentes veículos, não é isso? A gente sente isso. A pessoa fala, não, eu não posso falar que eu tenho R$1.000, porque se eu disser que é 1.000, ele vai falar que o serviço dele custa 1.000. Se eu disser que custa 2.000, ele vai falar que custa 2.000. Gente, nós estamos já, sabe, num mundo muito mais evoluído. Não tem mais esse negócio de você falar que você tem R$100.000, eu vou falar que meu serviço custa R$100.000. Você me dá a conta e nem me dá atenção mais, poxa. Tudo questão agora, né, da gente valer pelo bom senso, pelo planejamento que você tem. Vamos pegar um caso prático. O Almir está lá assim, colocando algumas imagens. O que é que você trouxe para mostrar aí? Vou simplificar aqui um caso aqui de um processo que a gente acompanha desde o início da criação até a produção. É um material diferente. Então, o resultado inicial, que quando você cria numa tela de computador ou numa impressora convencional, uma impressora digital para oferecer para o cliente, o processo final é diferente. Tudo bem. Esse material, por exemplo, é um material diferenciado? Sim, sim. Por quê? Pelo material que foi usado durante a impressão. Perfeito. Então, esse é o fator diferenciado ali. O processo de criação tem que pensar no final, no processo final de produção desse material. Correto. Tá? Eu acho que já... A marca já existia, você não precisou trabalhar na marca também. Nesse caso aqui, quando eu pego um trabalho e existe uma conversa inicial com o cliente, clientes que desejam remodelar essa arte e outros não. Tá? Normalmente, cada designer gráfico ele tenta buscar colocar a sua identidade no trabalho.
Perfeito. Né? Até porque isso aqui, vamos dizer, é um trabalho de uma outra pessoa, agora eu peguei esse trabalho e eu quero colocar minha marca nesse trabalho, entendeu? Então existe um processo de remodelagem da marca. E com a aquiescência, obviamente, do que a empresa quer. Né? Certo. Então é basicamente isso, é trabalhar com o que o cliente precisa e sabendo que ele tem um valor final para poder ser gasto ali, entendeu? Agora, Rafael, esse material é de uma indústria bauruense, brasileira, exatamente, mas que também disputa mercado nacional e internacional. Exatamente. É na América Latina, né? E é uma empresa que eu fui apresentado através de indicações, que o meu trabalho ele é basicamente aquilo que eu até te falei. Se você faz um bom serviço, uma outra pessoa acaba te indica você. E o que acontece? Você não pode falhar. Eu não falei com você, eu não vou falhar com a pessoa que você me indicou. Perfeito. E assim vai. Então através das indicações e você vai ganhando a confiança das pessoas, porque você fala uma coisa que, como a gente está trabalhando aqui, que é a verdade, nada mais que a verdade e pronto, entendeu? E sai o resultado final. Como é que você, didaticamente, poderia colocar para os nossos amigos de case, porque você costuma aliar a criação à produção, como você tem falado até aqui. Como é que você poderia dizer dos passos da criação até a produção de uma maneira assim que quem está nos assistindo e necessariamente não seja designer e possa compreender o que você está falando para a gente? A primeira coisa é, como eu falei, a questão financeira, tá? É um ponto importante. Depois disso, estudar o mercado e trabalhar com uma criação inicial para ser apresentada para o cliente, tá? Perfeito. E em conversa, não adianta você querer, às vezes, impor uma coisa, porque na cabeça do cliente já existe uma ideia formada, tá? Você tem que se aproximar ao máximo dessa ideia. Lógico, volto a te falar, trabalhar sempre com a inovação. Só que é difícil, tá? No nosso meio você sabe que é complicado, né? Então é conversar com o cliente até chegar ao produto final, tá? É isso, é a conversa. Através de exemplos, olha, eu gostei disso, eu vou te dar um exemplo aqui, não sei nem se pode falar, se marca. É um exemplo, o cliente chega, Rafael, eu fabrico achocolatado em pó, eu quero igual a salada do Nescau. Então até você explicar para o cliente, olha, não é assim que funciona, é lógico, existe um padrão, questão de cor, né, todos esses detalhes, mas não é assim que funciona, vamos trabalhar numa outra linha? Então você vai ganhando o cliente dessa maneira e chegar até aquilo onde, às vezes nem onde ele deseja. Chega além do que ele pensava, entendeu? Porque às vezes a falta de orientação técnica nesse sentido o faz ter como uma referência, né? A lata do Nescau. Então, mas como é que você vai vender o seu produto em cima da roupagem da outra, do outro produto, né? Não? Além da questão de ética e de uma porção de outras coisas aí que envolvem. Acontece, né? Acontece muito. Se você for numa gôndola do supermercado, você vai observar, existe uma semelhança muito entre as embalagens. É lógico, é questão de mercado, consumidor, todo esse detalhe de estudo que tem também. Só que isso aí que a profissão designer gráfico, buscar inovações. Se isso às vezes cabe ao cliente, ótimo. Existem clientes que não cabem. E a gente vai trabalhando dessa forma. Como é que você vende e entende o que o cliente realmente precisa, sem precisar fazer firulas, que acaba muitas vezes encarecendo o produto, e você aí então assusta de um lado o cliente ou só tem por uma vez, porque depois falando, aquele cara é muito careiro e tal, eu não volto mais lá. Não, é aquilo que a gente vem falando aqui, escutar. E outra, respeitar o que ele está falando. Deixa ele falar e a gente vai trocar as ideias, entendeu? E às vezes ele está certo num ponto sim, a gente apresenta outra ideia, como eu te falei. Será que precisa fazer um folheto para amanhã? Existe um detalhe seguinte, o cliente às vezes ele vai produzir um material publicitário. Ele quer colocar, eu costumo brincar, ele quer colocar a Bíblia dentro de um folheto desse tamanho, porque ele está produzindo e está investindo naquilo. Não é assim. Vamos fazer primeiro um material final, inicial, depois partir para um material final, e depois disso vamos ver o resultado, entendeu? Isso é com calma, é tudo essa questão. Quais tipos de materiais que você trabalha, quem está nos assistindo nesse momento, fala assim, eu quero o trabalho gráfico desse menino. Gostei, estava assistindo lá no Case, foi entrevistado lá pelo Sérgio, eu gostei e tal.
quais são os trabalhos, produtos que você já desenvolveu, que você desenvolve, as pessoas estão nos assistindo e pode contar com o seu apoio. Eu, particularmente, do JC na escola, já tive trabalho já desse menino e saímos satisfeitos, né? Com aqueles tabloides, aqueles jornais que nós fazemos do JC na escola. Então, fora isso aí, por exemplo, depois acabei também indicando lá para o Vitorelli, lá para né, que já estão marcando reunião. Certo, né? Deu certo, já estão marcando reunião já para esse ano, já para o encontro de ciências. Então, afora as nossas indicações, o que é que você tem trabalhado, como é que você tem trabalhado, você também se preocupa muito com relação ao tempo, né? Isso Exatamente, é fundamental. Aquela as pessoas, questão. quando te procuram, já pedem para ontem. Toda a mídia é assim, você sabe disso, né? O meio é assim. O cliente pede para ontem, né? Uhum. E depois que às vezes está na mão dele, demora uma semana para decidir. Né? Tem esse detalhe Acho que também. é por isso que ele já pede para ontem, Entendeu? né? Porque assim ele tem um pouquinho mais de tempo para poder pensar. E às vezes esse é o diferencial, às vezes é o compromisso com o cliente. Olha, Rafael, você me entrega algum trabalho inicial amanhã? Né? Olha, eu te entrego. Então, esse é às vezes um fator aí que influencia bastante, tá? Nessa área, tá? Agora, com relação aos trabalhos, tudo que se refere à mídia impressa, então tudo que hoje está relacionado à mídia impressa, com relação a rótulos, embalagens, criação de material publicitário, diagramação de jornais, né? Então tudo que se refere mais à mídia impressa é a minha especialidade. Também não sou aquele tipo de profissional que ele faz tudo, né? Certo. Então, assim, eu sei o que eu tenho que fazer no tipo de mídia que eu posso oferecer o meu trabalho, tá? Então, com relação a isso. E também buscando atualizações. Recentemente acabei um curso agora de 3D Max, onde posso utilizar numa outra área, na parte de layouts de construção de casas, esse trabalho, né? Também. E é assim que está indo. Perfeito. Estando atualizado, né? Senão não pode... Isso é importante, né? Como você aplica os conceitos básicos para o processo de criação e produção para a gente encerrar aqui a entrevista de hoje? Primeira coisa, estudar a área, né? Quando um cliente te liga, estude a área antes. Veja o que a empresa dele vende antes de ir até ele para você saber mais ou menos o que ele está querendo. A partir daí, trabalhar em layouts iniciais, apresentar para o cliente e depois, a partir daí, trabalhar nas definições, até o processo final de impressão. E, se for necessário, até acompanhar em gráfica, que esse é o detalhe também. Não só você criar, mas saber que lá no processo final você também vai ter o controle daquilo que você criou inicialmente, que é isso que eu faço também. Tá? Gente, trouxemos para vocês o designer gráfico Rafael de Almeida Franqueira, esse menino que começou na área gráfica com os 17 anos de idade. Hoje vejo uma aliança na mão esquerda, já casado. Já casado, já. Já casado. 3 anos? 3 anos. 3 anos. Vai fazer 3 anos já casado. Então veja a responsabilidade, empreendedor da área e que veio trazer esse case para muitos que, inclusive formados com curso superior, com aquele medaço de querer assumir o mercado. Está aí o exemplo aqui vivo, prático do Rafinha, que a gente tem um carinho muito grande, né? E que está torcendo por ele aí. Você que precisa do serviço da área, está aí a nossa indicação no case aqui, com certeza. Considerações finais, Rafinha, com os nossos agradecimentos pela sua presença e o seu depoimento de sucesso aqui no nosso case. Não, eu só tenho novamente a agradecer a você a oportunidade, tá? É a primeira vez que eu faço um tipo de programa assim, né? Então, agradecer a oportunidade e dizer que acho que em qualquer meio, trabalhar com honestidade e com sinceridade e fazendo aquilo que gosta. Se você, um exemplo disso, foi por isso essa minha atitude de sair do jornal. Dedicar-se àquilo que gosta. O resultado vai vir. É só isso. Trabalhando com tranquilidade. Tá legal. Pessoal que quiser entrar em contato com você, como é que faz? Olha, eu tenho o meu celular, né, 14 9745-8387. Também tem o site. Qual que é? Um site agora recente, é www.rcriacão, de rcriação.com.br. E estou à disposição, até mesmo para conversar e trocar novas ideias. Não é porque eu penso de uma maneira hoje, eu vou continuar pensando. É trocando ideias que a gente vai se desenvolvendo cada vez mais. E dessa maneira a gente vai trabalhando. E com certeza aí os cursos surgindo e eles sempre se atualizando. Muito obrigado, Rafa. Um abraço a você. Semana que vem tem mais. Até lá.